Você já percebeu que às vezes o problema financeiro não é o salário, não é o governo, não é a crise e nem mesmo o cartão de crédito? A Bíblia revela que existe um inimigo muito maior, e ele está mais perto do que você imagina. Hoje eu vou te mostrar qual é o maior inimigo da sua vida financeira, segundo a Bíblia, e, mais importante, como você pode vencer antes que ele destrua completamente os seus planos. Fica comigo até o final, porque a dica número 4 pode mudar o seu jogo financeiro para sempre. Quando a gente fala de finanças, a primeira coisa que vem à mente é: preciso ganhar mais, tenho que economizar, tenho que investir, preciso cortar gastos, fazer uma renda extra. E olha, tudo isso é super importante, não me entenda mal. São ferramentas essenciais, mas a Bíblia vai muito mais fundo. Ela nos mostra que o maior sabotador da nossa vida financeira não está do lado de fora. Ele está aqui dentro. E é justamente isso que quase ninguém percebe. A gente foca tanto em resolver o problema externo que esquece de olhar para a verdadeira raiz da questão. E se você pensou que o grande inimigo era o cartão de crédito, pode relaxar. Ele é só um mensageiro do caos. O entregador da pizza que você não devia ter pedido. O verdadeiro vilão da história é outro, muito mais sutil e poderoso. Então vamos direto ao ponto. Segundo a palavra de Deus, o maior inimigo da sua vida financeira é a falta de domínio próprio. Sim, é isso mesmo. Não é a falta de dinheiro, não é o banco com juros altos, não é o seu salário baixo, é você mesmo, quando não consegue controlar as suas próprias escolhas. Sabe aquela voz que diz só mais uma comprinha? É ela. A Bíblia é claríssima sobre isso. Em Provérbios 25, versículo 28, está escrito: como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Trazendo para o nosso contexto financeiro, uma vida sem domínio próprio é como uma cidade com os portões escancarados. Qualquer promoção, qualquer desejo, qualquer impulso entra e faz a festa. Sem muros de proteção, qualquer coisa te derruba. Qualquer tentação te leva o dinheiro embora. Vamos pensar em como isso acontece no dia a dia. A falta de domínio próprio se manifesta assim. Você sabe perfeitamente que não deveria gastar com aquilo, mas você vai lá e gasta. Você sabe que deveria guardar uma parte do seu salário assim que ele cai na conta, mas acaba deixando para o final do mês, e aí, claro, já não sobrou nada. Você sabe que precisa sentar e fazer um planejamento financeiro, mas empurra com a barriga e deixa para depois. Você sabe que deveria começar a investir para o futuro, mas o medo de perder dinheiro te paralisa. Você sabe que deveria dizer não para aquele convite ou para aquela compra por impulso, mas acaba dizendo: só dessa vez. Percebe? O problema não é falta de conhecimento. Hoje, com a internet, informação é o que não falta. Você sabe o que precisa ser feito. A questão central é o controle, a disciplina para executar. E a Bíblia, que é um manual para a vida, fala sobre isso o tempo todo, porque Deus sabe que essa é uma das nossas maiores lutas. Vamos olhar para algumas histórias bíblicas que ilustram isso perfeitamente. Pense em Sansão. O cara tinha uma força sobrenatural, capaz de derrotar um exército inteiro com as próprias mãos. Mas ele não tinha força para dominar a si mesmo, para controlar seus impulsos e suas paixões. E o que aconteceu? Essa falta de domínio próprio o levou à ruína, destruiu seu propósito e sua vida. Ele era forte por fora, mas fraco por dentro. Outro exemplo poderoso é Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Ele tinha sabedoria para governar um reino próspero, para construir o templo, para tomar decisões incríveis. Mas em um determinado momento da sua vida, ele perdeu o domínio próprio. Se deixou levar por desejos que o afastaram de Deus. E como consequência, perdeu o rumo e colocou o reino em risco. A lição aqui é profunda. O inimigo externo só consegue te vencer quando o seu inimigo interno. A falta de controle já abriu as portas. Se a gente trouxesse Sansão para os dias de hoje, a frase dele seria algo como: eu venci 1000 homens na força bruta, mas não consegui vencer a notificação de promoção da Shopee que piscou no meu celular. É engraçado, mas é trágico porque reflete a nossa realidade. Lutamos grandes batalhas, mas perdemos para pequenos impulsos. Ok, entendemos o problema, mas o mais importante é: o que fazer agora? Como a gente vence esse inimigo todos os dias? Se você quer de fato prosperar e ter paz financeira, você precisa treinar o seu domínio próprio. E aqui vão 5 passos práticos, baseados em princípios bíblicos, para você começar hoje mesmo. Primeiro, crie limites claros. Um orçamento não é uma prisão, é um plano de liberdade. Defina quanto você pode gastar com lazer, com comida, com compras. Se não existe um limite claro, qualquer valor parece aceitável. O limite é o muro que protege a sua cidade financeira. Segundo, tenha um plano simples. Não precisa ser uma planilha com 30 abas coloridas. Comece simples. Para onde vai seu dinheiro? Qual a sua meta de economia?
Qual o próximo passo? O planejamento é o mapa que te impede de se perder no caminho. Sem ele, você anda em círculos. Terceiro, decida antes da emoção chegar. A melhor hora para decidir não comer o bolo de chocolate inteiro é antes de ele estar na sua frente. A melhor hora para decidir não estourar o cartão de crédito na Black Friday é em outubro. Decida com a cabeça fria. Quem decide no calor do momento, na empolgação da promoção, quase sempre decide errado e se arrepende depois. Quarto, e esse é o músculo, pratique pequenos nãos. Domínio próprio é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ele fica. Comece dizendo não para o cafezinho extra que você não precisa. Diga não para abrir o aplicativo de delivery só por curiosidade. Diga não para aquela blusinha que é só R$ 10. Cada pequeno não fortalece sua capacidade de dizer sim para os seus objetivos maiores. E quinto, o passo fundamental. Ore pedindo sabedoria e disciplina. Tiago 1:5 diz que, se algum de nós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Peça a Deus por domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Peça força para resistir às tentações e clareza para tomar boas decisões. A força espiritual é a base para a disciplina prática. Talvez, ouvindo tudo isso, você esteja pensando em quantas vezes já caiu nessa armadilha. Talvez você já tenha perdido dinheiro, perdido o tempo, perdido oportunidades incríveis e, ou pior do tudo, perdido a sua paz por causa da falta de controle. Eu quero te dizer uma coisa. Isso não define o seu futuro. Seu passado de erros financeiros não é sua sentença final. O momento em que você decide assumir o controle e vencer esse inimigo interno é o momento em que tudo começa a mudar. Quando você vence a si mesmo, Deus te capacita para vencer todas as outras batalhas que estão do lado de fora. A verdadeira prosperidade, aquela que traz paz e propósito comigo dentro, começa no coração, começa no domínio próprio. Se essa mensagem falou com você, se fez sentido para a sua jornada, eu te peço 3 coisas rápidas. Já deixa o seu like aqui no vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui no Fruto do Investimento, a gente aprende a prosperar com fé, inteligência e, claro, um bom humor para deixar a jornada mais leve. Que Deus te dê sabedoria, força e, acima de tudo, domínio próprio para construir a vida abundante que Ele sonhou para você. Um grande abraço e até a próxima.